A noite era um manto pesado sobre a cidade, e o silêncio no apartamento de Clara era ainda mais opressor. Ela estava ali, sentada no sofá, a xícara de chá morno e intocada sobre a mesinha, os olhos fixos em um ponto invisível na parede. Uma figura comum, talvez em um momento comum. Mas o que se escondia por trás daquela quietude? Uma exaustão que não se via? Uma batalha travada em segredo? Uma batalha que muitos de nós conhecemos, mas raramente admitimos. Se você já se sentiu invisível, exausto ou preso no modo automático, este lugar é para você. Se você busca uma transformação real para dar uma virada na sua vida, considere se inscrever no Renova, para desvendar os mistérios da mente. Clara, uma arquiteta de 38 anos, era vista por todos como a roxa, a inabalável, aquela que sempre tinha uma solução, um conselho, um ombro amigo. Desde a infância, ela aprendeu que ser forte era um valor. Seus pais, ambos médicos, valorizavam a resiliência acima de tudo. Não há tempo para fraquezas, Clara, seu pai costumava dizer. O mundo não espera por ninguém. E Clara internalizou essa mensagem com uma força quase religiosa. No trabalho, ela era a primeira a chegar e a última a sair. Em casa, cuidava de todas as demandas, desde as contas até a manutenção do lar. Seus amigos a procuravam para desabafar, e ela sempre estava lá, com ouvidos atentos e palavras de encorajamento. Mas quem estava lá para Clara? Essa era a pergunta que ecoava no vazio de seu apartamento. Uma pergunta sem resposta aparente. O mistério não era a força de Clara, mas sim o seu custo oculto. O que acontecia quando a pessoa que sempre sustentava os outros começava a ceder? Ninguém parecia notar as fissuras. Ninguém via os tremores internos que a abalavam. Ela disfarçava com maestria. Um sorriso cansado era interpretado como um sinal de dedicação. Olheiras profundas, como fruto de uma noite de trabalho árduo. A perda de apetite, como uma dieta disciplinada. Ninguém, nem mesmo seu marido, Marcos, que a amava profundamente, conseguia penetrar a barreira de invencibilidade que Clara havia erguido em torno de si. Marcos, um homem pragmático e atencioso, tentava se aproximar. Clara, você parece exausta. Por que não tira um dia de folga? Ele perguntava com uma preocupação genuína. Mas Clara, programada para não demonstrar fraqueza, respondia com um aceno de cabeça e um "estou bem, só um pouco de trabalho acumulado". A verdade era que ela não sabia como pedir ajuda. A simples ideia de expressar vulnerabilidade parecia uma traição à sua própria identidade, a pessoa que ela havia se esforçado tanto para ser. Os primeiros sinais de alerta surgiram de forma sutil, quase imperceptível. Dores de cabeça constantes que não cediam com analgésicos, noites de insônia que se estendiam até o amanhecer, com a mente de Clara girando em um turbilhão de pensamentos e preocupações. Pequenos lapsos de memória, como esquecer onde havia deixado as chaves ou o nome de um cliente recente. Ela os ignorava, atribuindo-os ao estresse normal do dia a dia. É só uma fase, ela repetia para si mesma como um mantra. Mas a fase não passava. Pelo contrário, se intensificava, ganhando contornos mais sombrios. Certo dia, no escritório, Clara estava revisando os projetos de um novo complexo residencial. Ela sentiu uma pontada aguda no peito, seguida por uma sensação de tontura. A sala começou a girar. As vozes dos colegas se transformaram em um zumbido distante. Ela se agarrou à mesa, tentando manter a compostura, mas o controle escorregava de suas mãos. Uma colega, Ana, percebeu seu estado e se aproximou. "Clara, você está pálida. Está tudo bem?" Clara, com a voz falhando, conseguiu apenas murmurar um "sim, estou bem", mas não estava. Ana, que conhecia o ritmo de trabalho insano de Clara e o seu histórico de nunca reclamar, insistiu. "Clara, você precisa ir para casa, ou para o hospital. Você não parece bem." A resistência de Clara era quase instintiva, uma defesa automática contra a exposição de sua fraqueza. Mas o corpo, ele não mentia. Marcos a levou ao médico que, após uma série de exames, diagnosticou síndrome de burnout, exaustão física e mental extrema, causada por estresse crônico. O médico explicou a Marcos que Clara havia chegado ao limite de seu corpo e mente, e que a recuperação exigiria tempo, paciência e, acima de tudo,
uma mudança profunda em sua forma de viver e se relacionar com o mundo. Mas o mais chocante para Marcos não foi o diagnóstico em si, mas sim a revelação do médico. Sua esposa não procurou ajuda porque, provavelmente, ela se sente na obrigação de ser forte o tempo todo. É um padrão comum em pessoas com alto senso de responsabilidade e dificuldade em delegar. A verdade, tão óbvia agora, atingiu Marcos como um raio. Clara, a rocha, estava desmoronando por dentro, em silêncio, sem que ninguém percebesse a extensão de sua dor. O mistério não era a doença, mas sim a invisibilidade de seu sofrimento. Como alguém tão presente na vida de todos podia ser tão ausente de sua própria necessidade? A resposta estava na programação silenciosa que moldou Clara desde pequena. A crença de que pedir ajuda era um sinal de falha, de fraqueza. O caminho de recuperação de Clara foi longo e tortuoso. Ela precisou de terapia para desconstruir os padrões mentais que a aprisionavam. A terapeuta, doutora Helena, ajudou Clara a entender que ser forte não significava carregar o mundo nas costas sozinha, que a verdadeira força estava em reconhecer os próprios limites, em permitir-se ser vulnerável e em pedir ajuda quando necessário. As sessões com a doutora Helena eram um espaço seguro onde Clara podia finalmente desabafar, chorar e expressar suas frustrações sem medo de julgamento. Ela aprendeu a identificar os gatilhos do estresse, a estabelecer limites no trabalho e nas relações pessoais e a priorizar o seu bem-estar. Marcos, por sua vez, tornou-se um pilar fundamental em sua jornada. Ele aprendeu a observar os sinais, a oferecer suporte de forma mais assertiva e a criar um ambiente onde Clara se sentisse segura para expressar suas emoções. Ele lia livros sobre burnout, participava das sessões de terapia familiar e se esforçava para entender a complexidade do que Clara estava vivenciando. O amor e a paciência de Marcos foram essenciais para que Clara se sentisse amparada e compreendida. Aos poucos, Clara começou a se reconectar consigo mesma. Ela descobriu hobbies que havia abandonado, como a jardinagem e a pintura. Começou a praticar meditação e a fazer caminhadas diárias no parque, apreciando a natureza e a tranquilidade que antes lhe pareciam luxos inalcançáveis. Ela aprendeu a dizer não sem culpa, a delegar tarefas e a aceitar que nem tudo precisava ser perfeito. A mudança não foi abrupta, mas gradual, silenciosa e profunda. O cabelo de Clara, antes sempre impecável e preso, agora caía solto, em ondas suaves. Seu sorriso, antes um disfarce, tornou-se genuíno, irradiando uma leveza que há muito tempo não se via. Ela ainda era a mesma Clara, mas uma versão mais sábia, mais autêntica e, paradoxalmente, mais forte. Porque a verdadeira força, ela descobriu, não estava em nunca cair, mas em saber pedir ajuda para se levantar. A história de Clara nos revela um mistério profundo, um padrão invisível que assombra muitos de nós: o custo de ser forte sempre. Ela nos mostra que a exaustão pode ser silenciosa, disfarçada sob um véu de competência e resiliência. Que a autossabotagem, muitas vezes, é um padrão mental que nos impede de buscar o apoio que merecemos e precisamos. Que a verdadeira virada na vida não acontece com grandes gestos, mas com pequenas e corajosas escolhas. A escolha de reconhecer a própria vulnerabilidade, de desconstruir crenças limitantes e de se permitir ser humano. Se a história de Clara ressoou em você, se você se identificou com a exaustão invisível de quem nunca pede ajuda, talvez seja o momento de confrontar esse mistério em sua própria vida. Não espere que seu corpo ou sua mente cheguem ao limite. O despertar começa agora, com a consciência de que você não precisa carregar o mundo sozinho. O canal Renova existe para te ajudar a desvendar esses padrões invisíveis, a fortalecer sua mente e a estimular mudanças reais e duradouras. Se você busca motivação profunda, reflexão psicológica e histórias de transformação real, inscreva-se no Renova, ative as notificações e comece a sua própria jornada de renovação. Não deixe que o mistério de sua própria força se torne o custo de sua exaustão. A sua virada silenciosa começa quando você se permite, finalmente, pedir ajuda.